Curso preparatório Sigma Pi, aula de língua portuguesa. Aqui é o professor Ivan. Realizaremos agora a correção de questões sobre verbos, questões que apresentam uma noção geral sobre verbos, né, que apresentam aí uma dificuldade mediana. Vamos então começar. Questão 1. Aprendizes marinheiros. Assinale a opção em que a palavra destacada não é um verbo. Pessoal, conferimos aí, né, lendo cada uma das opções, que a opção a se marcar é letra B. Espumas são leves, não são feitas de nada. Nada é um pronome indefinido, tá bom? Então a opção a se marcar é letra B. Letra A, ele nada a uma certa distância, verbo. Ele nada a favor das águas e dos ventos, verbo. Eu admiro porque ele está nadando, verbo, tá? No gerúndio. E já nadou em minha presença uns 300 metros, também é verbo. Então a única opção em que nada não é verbo, é um pronome indefinido, é a letra B. Número 2, aprendizes marinheiros também. Em qual das opções abaixo o verbo destacado está no presente do indicativo? Vamos lá. Eu vim para que todos tenham vida. Eu vim, pretérito perfeito. Ele pôs suas esperanças de sucesso na música. Ele pôs, pretérito perfeito do indicativo. Letra C. Eu vi que a prova era fácil. Pretérito perfeito do indicativo também. Já na opção D, percebo que o verbo está no presente do indicativo. Eu creio, tu crês, o mundo crê. Presente do indicativo é a opção D. E a opção E está no pretérito, só que agora pretérito imperfeito do indicativo. Ele não cabia em si de felicidade. Então a opção a se marcar, na número 2, é letra D. Número 3, assinale a opção correta em relação à análise dos elementos mórficos, do elemento mórfico destacado nos vocábulos, tá? O elemento mórfico complica um pouco, né? Mas vamos lá, vamos tentar resolver da melhor maneira possível. Galo. Primeiro que não é desinência verbal, já que galo nem verbo é. Galo é um substantivo. Então a opção A está errada. Opção B, tecendo. É o verbo, né, no gerúndio, é a desinência de gerúndio, que é a forma nominal que passa a noção de uma ação que está ainda acontecendo, está no processo, né, contínuo. Então, NDO não é desinência de particípio, é desinência de gerúndio. Também não está certa. Número 3, ou melhor, desculpem-me. Letra C, outros. Outros não faz parte do radical, pessoal. Outros é uma desinência, tá? É uma desinência de número plural, tá? Que se encaixa no pronome outros, tá? Vamos lá, vai se encaixar no pronome, a desinência de número plural. Então, não faz parte do radical. Agora nós temos aí dois verbos, né? Precisará e apanhe. Em precisará, nós temos aí uma desinência modo temporal, né? Ra, R-U-A com acento agudo, é uma desinência modo temporal, porque ela indica um tempo e um modo. Ela indica futuro do presente, e o modo é indicativo. Eu precisarei, tu precisarás, ele precisará, ele ganhará, ele amará, ele dormirá. Então, o ra, ele sempre indicará o tempo futuro do presente e o modo, do modo indicativo. Também está errada, né? Não é uma desinência número pessoal. Desinência número pessoal, ela vem logo após a desinência modo temporal, indicando, né, quais são as pessoas do discurso aí. Se é primeira, segunda, terceira do singular ou do plural. É a parte do verbo que vai indicar o número e a pessoa. Mas não é o caso aqui. Então sobrou, pessoal, a letra E, tá?
A letra E afirma que a vogal E ela é uma desinência modo temporal. E realmente ela é uma desinência modo temporal. É a desinência, né, do tempo subjuntivo, desculpe-me, do tempo presente e do modo subjuntivo. Apanhe indica, tá? O E, ele vai indicar tempo presente e modo subjuntivo. Todos os verbos de primeira conjugação, amar, brincar, estudar, falar, tá? Dançar, eles ganharão a desinência modo temporal e para, né, assinalar o presente do subjuntivo. Dançar, que eu dance. Apanhar, que eu apanhe. Estudar, que eu estude. Então, todos os verbos terminados na primeira conjugação ganham o E para indicar o presente tempo do subjuntivo, modo. Então, apanhe, a vogal E é desinência modo temporal. Vamos lá, então, a número 3 é a letra E. Todas as questões que trabalham estrutura mórfica acabam confundindo um pouco, né? Então tem que prestar bastante atenção a essa matéria, a essa parte do verbo, né? Os elementos que o compõem. Vamos então, prosseguindo. Vamos a número 4. Vamos marcar exemplos de verbos impessoais. São aqueles verbos que indicam fenômenos da natureza. Por isso, eles não têm pessoa, eles não têm sujeito. Por isso, sempre aparecerão no singular, na terceira do singular. Como alvorecer, chover, anoitecer e trovejar. Verbos que estão indicando aí fenômenos da natureza. Só temos que tomar cuidado que quando, às vezes, né, esses verbos eles aparecem no sentido figurado, tá? E aí, quando isso acontecer, eles serão pessoais, eles irão para o plural se houver o caso de concordância. Por exemplo, choveram perguntas durante o interrogatório. Choveram vai para o plural, tá? Porque percebe-se que ele não está no sentido literal dele, de fenômeno meteorológico, tá? Ele está no sentido figurado. Então tem que tomar cuidado com isso aí, tá? As questões costumam trabalhar esse aspecto para confundir o candidato. Então vamos lá, a opção a se marcar, opção em que os verbos são impessoais, é a letra A. Número 5, são exemplos de verbos da segunda conjugação. Pessoal, os verbos, eles são divididos em 3 conjugações, tá? A primeira conjugação, quando os verbos no infinitivo terminam em AR. Amar, cantar, falar, dançar. Quando, de segunda conjugação, quando terminam em ER. Fazer, comer, ler, deter, tá? Vamos lá. E verbos terminados em IR constituem a terceira conjugação. Então, são, né, partir, dormir, sair, cair. Então, os verbos, eles dividem-se em 3 conjugações. Primeira conjugação, verbos terminados no infinitivo em AR. Primeira conjugação. Segunda conjugação, terminados em ER. E terceira conjugação, terminados em IR. Então, qual é a opção em que os verbos pertencem à segunda conjugação? Vemos aqui, ó, dever e temer. Então, vamos marcar a letra B. Mas o que temos a dizer a respeito dos verbos compor e depor? Porque eles não terminam nem com AR, nem com ER, nem com IR. Eles também não terminam com ER, porque seriam da segunda conjugação. Os verbos derivados de por, ou o verbo por, ele pertence à segunda conjugação por questões etimológicas, por questões de origem, tá, da sua formação. O verbo por no latim era ponere. Então, tá, virou poer e depois por. Então, por questões etimológicas, o verbo por pertence à segunda conjugação. É o único verbo que não termina no infinitivo em AR, ER nem IR. Mas, por sua etimologia, ele pertencerá à segunda conjugação, tá?
Se o verbo por é de segunda conjugação, qualquer verbo derivado do verbo por também será de segunda conjugação. Então, compor, depor, dever e temer pertencem à segunda conjugação. A número 5 é letra B. Número 6. Essa questão acaba, causando uma certa dúvida aí, temos que anotar, tá bom? Vamos lá. Vamos ver os modos aí de cada tempo verbal. Eu o conheço, presente do indicativo. Então é indicativo. Anda logo, é imperativo. Se não chegarás, futuro do presente, o modo é indicativo. Se você chegar na hora, se você ou quando você chegar, é o presente do subjuntivo. Então, chegar é subjuntivo. Nós ganharemos, tá? Ganharemos é futuro do presente, o modo é indicativo. Acabaríamos é pretérito... Não, desculpa. É futuro do pretérito. O modo é indicativo. E o último verbo, se todos ajudassem, é o pretérito imperfeito, só que do modo subjuntivo. Então, anotando cada modo verbal, teremos aí indicativo, imperativo, indicativo. Depois, subjuntivo, indicativo, indicativo e subjuntivo. Então, vamos de novo, indicativo, imperativo e indicativo. Depois, subjuntivo, indicativo, indicativo e subjuntivo. Realmente aqui, conferindo, é a letra D. Tem que prestar bastante atenção nessa questão, porque pode causar dúvidas, tá? Embora ela não seja difícil. É obrigação do candidato saber os modos verbais. Se você almeja tirar uma boa média, uma boa nota na prova de português. Então vamos lá. Número 7. Em SpaceX 2012. Embarcaremos amanhã, então vimos dizer-lhe adeus hoje. Nós vemos aí o verbo sublinhado, vimos. Qual é o tempo em que ele está conjugado? No contexto da frase, no contexto aí da conjugação, o verbo vimos, ele representa o presente do indicativo, tá? Não é o verbo ver que eu estou conjugando, eu estou conjugando o verbo vir, na primeira do plural do presente do indicativo. Vamos lá. Eu venho, tu vem, ele vem. Nós vimos. Se eu botar nós viemos, eu vou mudar o tempo verbal, vou jogar para o passado. Então, a forma correta de se conjugar o verbo vir no presente do indicativo, na primeira do plural, o nós, será vimos. Então, a número 7 é letra C. Número 8. Temos aí no trecho, ele chegava e saía, curvado sob a garra do reumatismo, que nem melhorava nem matava. Pessoal, chegava, saía, melhorava e matava são verbos nocionais, ou seja, verbos que indicam ação. Os 4 verbos indicarão ação. Então, a número 8 também não está lá muito difícil. Vamos agora para a número 9. Corríamos atrás uns dos outros na nossa infância. Corremos hoje atrás da felicidade de outrora. Então, vemos um passado e um presente. O passado é o pretérito imperfeito do indicativo e o presente é o presente do indicativo, tá? Então, é letra B, pretérito imperfeito e presente do indicativo. Também é obrigação, não tem como fugir, tem que memorizar, tá? Os tempos verbais, os modos e quais são os tempos de cada modo. Quais são os tempos do modo indicativo, quais são os tempos do modo subjuntivo e quais são os imperativos. Tá certo? Não adianta, tem que memorizar, não tem jeito. Memorizando, muitas questões não são de grande dificuldade, mas tem que memorizar. Vamos lá. Vamos então à última, Não, vamos a 10. Vamos lá. Vamos fazer 11 questões.
Vamos a 10 então. A Aeronáutica 2017 é uma questão que nem é muito antiga, tá? Vamos lá. Aquele Sérgio de Raul Pompeia entrava no internato de cabelos grandes e com uma alma de anjo cheirando a virgindade. É uma observação aí sobre o romance famoso, né, o Ateneu, do escritor Raul Pompeia, né? O protagonista é Sérgio. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. No texto, o verbo cheirar tem qual significado? Gente, no texto, cheirando a virgindade, parecendo ser virgem, tendo aquelas características. Opção D. Né? Essa questão, né, não é nem sobre conjugação verbal. Essa questão é sobre a semântica, sobre o significado do verbo. Então, a número 10 é a letra D. Vamos agora a número 11, a última do vídeo, tá? Vamos lá, para o vídeo não ficar muito extenso. Todas as formas são risotônicas na seguinte opção. Verbos risotônicos, formas risotônicas, né? Elas são aquelas formas verbais em que a sílaba tônica, tá? Elas caem dentro do radical do verbo. E aí nós percebemos que é a letra C. Morrem, ficam, queixam. São verbos paroxítonos, tá? E a sílaba tônica, ela cai dentro do radical. Então, vamos lá. A número 11 é letra C. Então, terminamos aí a primeira parte de questões sobre verbos, tá? Questões que apresentam uma noção geral sobre verbos. Na próxima aula, continuamos. Então, até o próximo vídeo.